Boa tarde, nosso grupo vai falar sobre a febre maculosa. Ela é uma zoonose e os principais hospedeiros dela são as capivaras e os cavalos, e o agente etiológico é a Rickettsia ricketts. A febre maculosa pode ser conhecida como tifo e febre petequial. A febre maculosa foi conhecida nos Estados Unidos, chegou no Brasil por volta de 1900. O primeiro caso foi descoberto no ano de 1929. A febre maculosa acometeu mais a região sudeste, onde do ano de 1998 ao ano de 2009 houve 206 mortes. Então, assim como o Gabriel mesmo disse, a bactéria vai ser a Rickettsia ricketts, esse vai ser o agente etiológico. Como eu citei, ela vai ser uma bactéria, no caso vai pertencer ao reino Monera, e também vai ser do filo Proteobacteria. Ela também vai participar da classe Alpha-Proteobacteria, da ordem Rickettsiale e também da família Rickettsiaceae. A Rickettsia ricketts ela é a mais importante, mas também nós teremos outros 20 tipos de espécies que também irão transmitir a febre maculosa. Agora, alguns fatos importantes sobre a Rickettsia ricketts é que ela tem entre 0,3 a 1 micrômetro. Ela também será uma bactéria gram-negativa e também ela vai ter uma suplementação obrigatória, isso tornando uma bactéria intercelular obrigatória. Ela também vai ter uma membrana semipermeável para que ocorra as trocas ali com o meio, e a sua replicação ela vai acontecer pela fisão binária, que também pode ser chamada de bicipolaridade, e será aí por volta de uns 10 minutos essa reprodução. Assim como o Marcos acabou de citar, o agente etiológico invade o organismo do animal através da picada do carrapato, tanto estrela como o carrapato comum do cachorro. Ele atinge alguns órgãos através dos vasos linfáticos, de alguns vasos sanguíneos, e alguns órgãos atingidos vão ser o coração, o baço, a pele, entre outros. Então, gente, a transmissão dessa doença ocorre pela picada do carrapato Amblyomma caginense, conhecido como carrapato estrela. Essa contração dessa doença pode ocorrer de julho a outubro por conta da reprodução desse carrapato, e é comum em qualquer uma das fases do carrapato, seja ela larva, ninfa ou adulta. Essa transmissão ocorre enquanto ele se alimenta pelas glândulas salivares do carrapato. E a contração da doença pode ocorrer de 6 a 10 horas após a alimentação, ou enquanto ele está se alimentando. Pode ocorrer também pelo esmagamento do carrapato quando você vai matá-lo. Cavalos e capivaras são os principais hospedeiros, e crianças de 5 a 9 anos e adultos de 40 a 64 são mais propícias a pegar essa doença e de transmiti-la. Então, o período de incubação ela vai aparecer principalmente entre os primeiros 3 e 14 dias. Isso é, os primeiros sintomas vão aparecer nessa média de tempo. O paciente deve apresentar principalmente a febre alta e outros sinais clínicos que a Camila irá falar. Então, além desses sinais clínicos que o Marcos acabou de falar, temos também a cefaleia, que é uma dor de cabeça muito intensa, e temos também a exatena, que são manchas vermelhas que geralmente aparecem nas mãos e nos tornozelos. E em casos mais graves, geralmente aparece também náuseas e vômitos. O diagnóstico ele é feito a partir depois de detectar os sinais clínicos, a gente vai fazer o exame, tanto o hemograma como a imunohistoquímica, que isso vai ser o quê? Os sinais clínicos eles são muito parecidos com os de outra doença, como de leptospirose, a dengue e a malária, entre outros. No caso, a gente vai usar o IFE e o PCR como exames. No IFE, a gente vai querer principalmente achar as imunoglobulinas, tanto a G como a M, em pele, pedaço de tecido, e também a gente vai usar a questão do PCR, mas o PCR vai ser mais usado em questão fatais. Então, já os resultados desse exame demoram cerca de 1 semana e meia por aí.
Aí então é bom o médico começar o tratamento um pouco antes, quanto antes, porque senão pode ser fatal. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento, se ele for feito precoce, durante os primeiros 3 dias dos sintomas da doença, ele tem uma taxa de mortalidade de 2%. Caso ele não tenha sido descoberto durante os primeiros dias da doença, ele tem uma taxa de mortalidade de 20 a 30%. Os medicamentos mais usados para esse tratamento é feito sobre cloranfenicol e tetracyclina. Então, nós estamos aqui agora com a Eveline e a gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre a febre maculosa. Então, Eveline, você sabe o que é febre maculosa? Nem ouvi falar. O que é isso? Então, só para deixar claro que nada disso aqui está combinado. Ali nós combinamos uma coisa? Se a gente tivesse combinado, ela também faria a mesma coisa. Nossa, já destruiu. Você sabe o que é febre maculosa? Não, Não? realmente não. Você sabe alguma doença de carrapato? Não, Não? tu me Você lembra? costuma frequentar algum lugar que tenha carrapato? Mato? Mato. Você já pegou algum carrapato em você? Já, Já? 3 dias. E o carrapato fica, tipo assim, pouco tempo em você ou fica muito tempo? Fica que eu tiro. Fica pouco tempo que você tira. Fica. Então, quando você, tipo assim, chega em casa, você não vê alguns carrapatos, não? Não. Então, a febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela, principalmente cavalo, e uma das condições dela é que ela tem que ficar mais ou menos de 6 horas até 10 horas no hospedeiro para contaminar. Então, parabéns, você não se contaminou porque você é Cuidadosa. Ou porque o carrapato só não tinha doença, né? Isso também é uma das possíveis condições. Isso é uma coisa muito boa, que a febre maculosa ela apresenta entre 20 a 30% de mortalidade. Você sabia disso? Não, não sabendo Não? de nada. Pois é. Então, assim, se você vê algum equino com algum carrapato, muitos carrapatos, é bom ficar muito perto, porque você pode pegar a febre maculosa, entendeu? É bem importante. Como é que você diz? Aí, Se pegar. se caso pegar, tenha. então, se pegar, o tratamento mesmo é com as tetraciclinas e o cloranfenicol. Isso é o quê? Dosagem? Isso é alguns Bebida? medicamentos que você tem que tomar para tratar. Pois bem, galera, agora nós estamos aqui com Isadora Calazans e nós também vamos fazer mais perguntas para ela sobre febre maculosa. Você já ouviu falar sobre essa doença? Já. Já ouvi falar. Já? Aonde? Já em internet. Internet? E o que você sabe sobre ela? Assim, não sei muita coisa, mas eu sei que vem de contaminação com animal. Um animal? Contato com animal, Então, na realidade, é mais ou menos isso. Você pega essa doença contrária, no caso, se você tem contato com o carrapato estrela, que é um carrapato que a gente acha em cavalos ou capivaras. Ele também pode ser transmitido por carrapato também que está em cães, só que isso é menos frequente, Isso entendeu? eu queria saber, porque eu dei o cão. Isso, pois é. Então, se você dá algum remédio para que ele não tenha carrapatos, Eu dou só vermífugo, vermífugo, além né? das vacinas. Não, mas isso é muito bom mesmo. Vermífugo, na realidade, não ajuda muito com carrapato, É, mas já é uma forma já de é uma ajuda. tratamento. E você já conhece alguém que já pegou a febre maculosa? Não, que eu saiba Não, né? Que de 1998 até 2009 a gente teve aí por volta de 807 casos e 206 mortes. Então, assim, no Brasil inteiro, para uma população de 220 milhões de pessoas, até que é um número baixo, Considerável. né? Considerável. Eu acho que isso é um ano. É isso, então. Olá, gente. Então, a gente está aqui com a Márcia, ela é mãe de Luana, e a gente não combinou nada com ela. Né? A gente combinou alguma coisa com você, Márcia? Não, com certeza que não. Se a gente tivesse combinado, ela também Meu iria falar sonho. isso. Meu sonho era saber as perguntas. A gente vai querer saber só um pouco como que a população sabe sobre a febre maculosa, sabe alguma coisa e como é que é. Então, Márcia, você conhece alguma coisa sobre a febre maculosa? Já ouviu falar sobre essa doença? Não. Eu Não? ia até perguntar para vocês, que são veterinários, futuros veterinários, né? Então, estou precisando saber, porque eu estou aqui sem saber nada. E você tem contato com algum carrapato algumas vezes? Ah, meu filho, Agora agora tá frequentando roça,
Tá tendo muito contato. Tô tendo muito contato. E esse carrapato, quando ele te pica, ele chega em você, você já tira ele logo ou quando você chega em casa que você vê que você tem alguns carrapatos? Alguns, né, aqueles pequenininhos, esses dias mesmo, deu aqueles bem minúsculos, eu fui tirando lá mesmo. Depois ainda fiquei quase uma semana tirando carrapato de mim ainda. Então, no caso, os carrapatos eles ficaram durante um tempo em você? Ah, sim. Corri isso. E você tem contato com o equino? Não, muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, galera, isso foi uma das nossas entrevistas, né? Porque não adianta a gente ir lá fazer a nossa parte de tentar controlar os carrapatos e tudo mais, porque eles sempre irão existir. Então a gente também tem que alertar a população sobre como evitar tanto o carrapato e também como evitar, na maioria das vezes, a doença. Mas a prevenção eu vou falar pra vocês em outro vídeo e em outro lugar. Pois bem, para a prevenção dessa doença, a febre maculosa, nós devemos evitar estes tipos de lugares com água corrente e sombreamento e também devemos fazer o controle epidemiológico da reprodução destes carrapatos, seja eles o Amblyonoma caginense, que é o carrapato estrela encontrado em cavalos e capivaras, e também o do canino. Além desses controles, também é recomendado para pessoas que frequentam esse tipo de lugar usar roupas longas e claras, botas também, para evitar o contato com o carrapato. E caso, se tiver algum contato, seja retirado imediatamente com a pinça. E também é super importante ser notificado o caso e entrar em quarentena após a notificação. As referências usadas foram do site Cielo e do site do governo, e o grupo é composto por mim, Mel, Camille, Gabriel, Matheus, Marcos, Luana e Luiz. Então, né, galera, como vocês sabem, é normal ter alguns erros de gravação e tal, então eu vou jogar alguns erros aí pra vocês verem, e é isso aí. A incumbação da febre maculosa, ele vai acontecer principalmente nos 3 até os 14 dias. Isso porque... Eu esqueci. Capivaras são os principais... Volta. Eu vou começar a gravar agora. Cavalos... Pera. Ô, seu Zé! Uma zoonose, o principal hospedeiro dela é o Rickettsia, e ela é... O agente etiológico é Rickettsia. O hospedeiro é então, capivara e cavalo. Pera aí, deixa o carro passar. Pera aí. Tenha paciência, viu, mano? Por favor, Matheus, vai. Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre a febre aftosa. Olha aí. Começa de novo. Vai! 1, 2, 3, vai! Pois bem, para a prevenção dessa doença... Nossa, tá com tijolo mosquito, a desgraça do parasita, irmão. Não precisa não. Inferno. Vai, Luana. 1, 2, 3 e... Então, gente, essa doença, ela é transmitida pelo carrapato. Tá me pegando não, né? Não. Vem, vai. 1, 2, 3... Vai. O clorafenicol e a tetraciclina. Não gostei. Tem que falar os 10 reais. Aí você só põe a mão no bolso assim, não fica assim, batendo palma, não é aniversário de ninguém, não. E chega um tiquinho pra cá pra mostrar os fardos, viu? E chega um pouquinho pra cá pra mostrar os fardos, viu? Será que tem como a gente pegar um potinho desse e colocar assim? Você não tá pegando. Vai. Não grava ainda não. Chega um pouquinho pra cá. Isso, deixa aí. Isso aí mesmo. Agora tá lindo, cara. Tratamento. Clínicos, a gente vai fazer o exame, tanto o hemograma como a imunohistoquímica. Que isso vai ser o quê? Os sinais clínicos, eles são muito parecidos com os de outra doença, como de leptospirose fatal. Ótimo. No laboratório de histologia, ela faz aqui?
Ninguém